Hoje eu falo sobre o Edmund Emil Kemper, nascido em Burbank, na Califórnia, no dia 18 de dezembro de 1948. Edmund foi uma criança que teve uma infância conturbada. Tinha uma mãe que o rejeitava de todas as formas, que o oprimia, que o humilhava. Ele era uma criança bem grande para a idade dele e sofria bullying na escola e por esse motivo ele não tinha amigos. Por ele ser muito grande, acabou que quando ele fez mais ou menos 10 anos de idade, e por ele ter mais duas irmãs mais novas do que ele, a mãe dele o considerou uma espécie de perigo para as irmãs e acabou que o fez dormir no porão. Então, enquanto todo mundo dormia no conforto do quarto, nas camas, ele tinha que dormir no porão da casa. E ele não entendia o motivo da grande rejeição que a mãe dele tinha por ele. Ela era muito rígida, muito crítica com ele e o humilhava de todas as formas possíveis. Era uma relação bem doentia entre ela e ele. Isso fez com que Kemper se tornasse uma criança que tinha um pouco de pavor a mulheres, né? Ele contou uma vez à irmã dele que tinha se apaixonado por uma professora. Ela até brincou: por que você não beija a professora? Ele fez: se eu beijar eu vou ter que matar ela. E ele começou a demonstrar com 10 anos de idade alguns princípios aí psicopatas. Ele matou um gato da família. Na verdade, ele matou como? Ele judiou do gato e enterrou o gato vivo. E depois do segundo dia, né, após 24 horas de morte, de enterro do gato, ele foi, tirou o corpo do animal e decapitou e colocou a cabeça do gato numa estaca, né? E a mãe dele viu isso e ligou pro pai dele dizendo que ele era uma criança maldosa, ruim e que ela tinha medo dele. Ela sempre disse que sempre teve medo dele. Depois ele matou outro gato da família também, tá? Então acabou que o Edmund era rejeitado mesmo pela família, não tinha a quem recorrer. E aí ele foi morar com o pai dele, mas que esse pai já tinha tido um outro relacionamento, então ele já tinha mulher e um outro filho. E a relação também foi conturbada, a relação não era boa também com o pai, e a nova madrasta dele, né, a esposa do pai dele, não gostava dele de jeito maneira. Então acabou que o Edmund foi mandado para uma fazenda, tá? Uma fazenda dos avós dele, chamada North Fork, na Califórnia, bem interiorana, fazenda bem no meio do mato. E a relação dele com o avô até que era boa. Ele gostava muito do avô, mas a relação com a avó não era boa, porque a avó dele lembrava muito a mãe dele. Ela também humilhava, ela também maltratava com palavras, com ações. A relação dele era tão boa com o avô que ele começou a aprender caça com o avô ia caçar e levava ele. Então acabou que presenteou ele com a arma, ensinou ele a atirar para caça, né? E um dia o avô dele saiu para fazer uma compra e ele teve uma discussão muito calorosa com a avó dele e acabou que ele subiu até o quarto, pegou a arma, deu 3 tiros nela e para constatar que ela estava morta, ele pegou uma faca e deu 3 facadas nas costas dela. Só que aí ele arrastou o quarto, da onde ele tinha discutido com ela, que era na cozinha, e levou ela até a cama no quarto dela. Quando ele escutou o carro do avô dele chegando, ele desceu com a arma, tá? E a declaração que ele deu à polícia, né, o motivo dele ter matado o avô é que ele não queria que o avô dele se passasse mal vendo o corpo da esposa lá no quarto. Então ele disse que poupou o sofrimento do avô dele e aí resolveu matar também ele, né? Deu também tiros no avô. Só que ele ficou tão desesperado com a situação que ele acabou que ligou para a mãe dele, contando o que ele tinha feito. E a mãe dele disse que ele ligasse para a polícia imediatamente e que ele se entregasse, que ele contasse o que ele tinha feito. E realmente, de fato, ele fez isso, tá, gente? Ele ligou para a polícia, foram até lá, né? E aí a jurisprudência ali, a parte policial, não entenderam porque uma criança de 15 anos, apesar dele já ter quase 2 metros de altura, nessa idade, do porquê que ele fez isso. Então, ele foi tido com esquizofrenia paranoide e foi internado num hospital psiquiátrico e ele ficou dos 15 até os 21 anos de idade lá. Mas foi liberado por quê? Porque ele foi considerado com um QI altamente elevado. Ele tinha 145 de QI, que é um coeficiente utilizado para diagnosticar ou para dizer que a pessoa é muito inteligente, tem muita capacidade ali cerebral e mental, tá? E Kemper demonstrou muito bom comportamento,
né? Ele não tinha o perfil que os outros internos tinham, e a maioria dos internos lá eram internos por sadismo, por situações sexuais, por situações das mais horrendas que a gente já escuta aí pela história fora. E aí, ele acabou se tornando um ajudante do psicólogo dele. Só que aí, por ele ter acesso à biblioteca, ele tinha acesso a livros, ele podia estudar, ele podia ler, e como ele era muito inteligente, ele absorvia com muita facilidade, né, tudo que ele lia. Então acabou que, com 21 anos de idade, quando ele fez um teste para ver se de fato ele ainda tinha, se tinha sido só um surto na época que ele matou os avós, ou se de fato ele tinha alguma doença comprovada mental, e acabou que ele foi aprovado. Por quê? Porque ele passou aquele tempo todinho estudando. E como ele era ajudante do psicólogo, ele tinha acesso a esses testes. Então ele decorou todas as respostas, foi aprovado e com 21 anos de idade ele saiu, voltou a morar com a mãe. E aí Ed Kemper começou a fazer amizade, ele tinha um sonho muito grande de ser policial, muito grande. Mas ele passava das normas, né, no quesito altura, então ele não tinha como fazer o concurso para ser policial. Então ele acabou que fez amizade com os policiais da cidade dele e ele se tornou guarda de estrada. Ninguém desconfiava, porque ele era, apesar de ser muito grande, ele era muito gentil, ele era muito educado, ele era muito suave, né? E ele tinha um sorriso muito charmoso. Então acabava que ninguém desconfiaria ali que no Edmund Kemper a gente tinha um serial killer, um psicopata, um sádico, um depravado, tá? O que que ele começou a fazer? Ele comprou um carro parecido com o carro da polícia. Como a mãe dele trabalhava na universidade, que era uma universidade de coeducação, ele pegou um adesivo que tinha uma letra A que liberava que ele tivesse acesso ali ao campus da universidade. Com isso, ele se tornou caroneiro. Ele dava carona a todo tipo de estudante, não só a mulheres ou meninas, né, garotas, ele também dava carona a homens. Então, ele deu em torno de 150 caronas até que ele começou a matar. Ele disse que nesses 150, né, na declaração à polícia, nesses 150 caronas, ele disse que ele sempre ficava estudando modus operandi, que ele ficava estudando a personalidade de cada pessoa que entrava no carro dele e que ele ficava analisando como que ele poderia começar a matar aquelas pessoas, tá? Mas o alvo dele, tá, gente? Depois dos avós, que teve o avô, né, que era homem, o resto todos foram mulheres, tá? O problema de Ed era com mulheres, porque ele tinha pavor à mãe dele, pavor, e ele conta na declaração dele de que ele tinha uma obsessão por fazer um sexo com a mãe, né? Então você vê que o problema aí foi originado mesmo pela má relação e pela forma como a mãe dele o tratava, né? Com todo esse desprezo, com toda essa falta de amor que uma criança merece. E aí ele começou a matar estudantes da universidade, tá? No total, o Edmund matou 10 pessoas, 7 estudantes e seus avós, né? Seu avô, e aí acabou que ele matou a mãe dele também, tá? Numa noite bem calorosa de discussão também. Eles foram dormir, né? E aí acabou que o Edmund, ele subiu até o quarto da mãe, pegou um martelo, matou ela a marteladas, decapitou ela, cometeu necrofilia, tá? Ele cometia necrofilia com as vítimas dele, então ele fez sexo com a mãe dele já morta, decapitada sem cabeça, assim como ele fazia com as vítimas dele. Ele sufocava no carro, ele tirava uma arma, desviava do caminho na carona, tirava uma arma, apontava e mandava elas ficarem caladas. E o carro dele foi equipado de um jeito que tinha uma trava de segurança, de modo que ninguém conseguia por dentro, a não ser ele, abrir esse carro para sair. E antigamente aqueles carros eram carros só de 2 portas, né? Então, para que você saísse de trás, você tinha que levar o banco da frente para poder sair no banco, na porta da frente, tudo isso. Então, ele decapitava suas vítimas, tá, gente, no local. Depois levava essas vítimas, que foram os estudantes, para a casa dele, estudava anatomicamente os corpos delas e cometia necrofilia, né? Fazia sexo com os corpos já sem cabeça. E aí depois ele enterrava algumas partes. E como todo serial killer, ele também colecionava souvenirs de cada pessoa que ele matou, né? Como lembrança, inclusive teve fotos dele tirar foto dos corpos, né? Mas aí, no dia que ele matou a mãe dele, resolveu se entregar, tá? E aí ele foi condenado à prisão perpétua, né? O julgamento dele foi no dia 8 de novembro de 1973. E ele depois teve algumas chances de poder sair por bom comportamento, mas ele mesmo não ia a essas reuniões em que tinha aí para ver
um bônus de saída da cadeia, porque ele dizia que ele mesmo era um perigo para a sociedade, ele não queria sair, né. Inclusive ele pediu a pena de morte, né, mas na época a pena de morte já tinha sido tirada, como opção, então acabou que ele tá preso até hoje, né, eh, considerado altamente perigoso, sim. E lembrando que cuidado, gente, não pega carona por aí qualquer não, porque vocês entram num carro com um homem que vocês não conhecem, e a vida não é tão fácil pra ela assim.